Alguns vídeos atrás, eu não lembro exatamente em qual, mas eu falei que eu conhecia mais o Brasil do que o nosso atual presidente da República. Eu falei que eu conhecia mais o Brasil do que Jair Bolsonaro. Eu vi que essa frase não foi muito bem recebida, inclusive por alguns inscritos meus mesmo. Teve muita crítica do eleitor do Bolsonaro, mas assim, uma ou outra só de quem me assiste. Então, dessa vez eu vou vir aqui, adivinha só, para repetir a minha frase. Eu conheço mais o Brasil do que o nosso atual presidente da República. Eu conheço mais o Brasil do que Jair Bolsonaro. Ele acha que aqui, nesse país, não se passa fome. Se come mal. Agora, fome não passa. Vou mostrar o vídeo para você. Já vou mostrar. Olha aí o presidente falando. Falar que se passa fome no Brasil é uma grande mentira. Passa-se mal. Não come bem. Aí eu concordo. Agora, passar fome não. Você não vê gente mesmo pobre pelas ruas com um físico esquelético como a gente vê em alguns outros países aí pelo mundo. Tá? Agora, adotou-se no Brasil de governo Fernando Henrique para cá, PSDB, e depois o PT, que distribuição de riqueza é criar bolsas. É o país das bolsas. Tá? E o que faz tirar o homem da miséria ou a mulher é o conhecimento. Sabe por que eu conheço mais o Brasil do que o presidente? Porque eu fui em lugares que Jair Bolsonaro nunca foi. Eu vivi em lugares que Jair Bolsonaro nunca viveu e nunca foi. Porque ele tem nojo disso. Ele não coloca os pés dele nesse tipo de lugar, sabe? Eu já fui, eu já vivi, então eu conheço mais o Brasil do que o nosso presidente da República. Antes de começar esse vídeo, eu não posso esquecer de pedir para você baixar a tela, clicar no botão do gostei, se inscrever se você ainda não for inscrito, ativar o sininho, porque tudo isso quando você faz e quando você faz no começo do vídeo, o algoritmo do YouTube entende que você gosta desse conteúdo, gosta desse canal, aí ele indica, ajuda o meu vídeo, o meu canal, e ele também começa a entender o teu gosto por vídeo. Não necessariamente você pode concordar comigo, mas o YouTube vai te mandar assuntos semelhantes nessa linha. Então, se você gosta desse conteúdo, é bom pro algoritmo, para você e para mim. Tá? Obrigado pra todo mundo que vem fazendo tudo isso. Você que pega o link desse vídeo e joga lá no Twitter, no Instagram, no grupo da família, do WhatsApp pra dar briga. Vamos pro assunto do vídeo. Porque o presidente acha que não se passa fome aqui no Brasil. Isso aí que o Bolsonaro tava era um encontro com jornalistas. Já vou entrar nesse assunto também desse encontro com jornalistas, porque o filho do presidente, Carlos Bolsonaro, já criticou esse encontro com jornalistas. Ele acha que não deve mais acontecer isso, mas eu já dei um Google e já descobri que o presidente já deu uma revisitada nessa frase dele. Ele já disse, mas disse que não quis dizer exatamente isso. Como ele viu que teve muita crítica sobre essa fala dele, o Bolsonaro já disse o seguinte, ele reviu a frase dele. Vou abrir aspas para o nosso presidente. O presidente de vocês aí, abre aspas. Uma pequena parte passa fome, no caso dos brasileiros. Aí aqui ele continua, se for para entrar em detalhe, eu vou embora. Não tô vendo nenhum magro aqui. Temos problemas alimentares no Brasil? Temos. Não é culpa minha. Vem de trás. Como sempre, o presidente terceirizando a culpa. Porque realmente a culpa da fome no Brasil não é do Bolsonaro. A fome, ela já tá aí há muito tempo. Inclusive, não sei se você lembra, mas tinha um programa chamado Fome Zero. Ninguém tá colocando a culpa da fome do Brasil no Bolsonaro, inclusive. Eu acho estranho que ele queira colocar isso, dizendo, por que vocês estão me acusando de fome no Brasil, sendo que eu tô só há 6 meses? É isso provavelmente também que o eleitor do Bolsonaro vai dizer. Isso aí é culpa do PT, não é culpa do Bolsonaro. A fome no Brasil não é culpa do Bolsonaro. E a questão aqui não é a fome, por incrível que pareça. Sabe por quê? Porque eu reconheço que tem gente que passa fome no Brasil. Tem uma galera que reconhece que passa fome no Brasil. O que a gente tá questionando aqui é que nós temos um presidente da República que não conhece ou não reconhece que tem umas pessoas no país que ele está governando que passam fome. Nós temos um presidente que não tem noção do cenário completo do país. Essa é a nossa crítica. Como que nós temos um presidente que diz que não se passa fome no Brasil, quando na verdade se passa fome no Brasil? Isso quer dizer que ele não sabe que tem gente que passa fome, ou ele tá escolhendo ignorar que tem gente que passa fome. As duas opções
são extremamente preocupantes. Não sei qual dos dois é pior, se é o fato dele realmente não saber que tem gente que passa fome ou se é o fato dele simplesmente ignorar. Nessa mesma matéria aqui do UOL, eles mostram aqui também os dados do IBGE, que pelo que eu entendi, os últimos dados que se tem são de 2013 com relação a isso, porque depois não teve mais nenhuma pesquisa nessa área. E na de 2013, 3,6% dos brasileiros tinham insegurança alimentar grave. Isso aqui correspondia a 7,2 milhões de brasileiros. A definição do IBGE de insegurança alimentar, eu vou ler para você exatamente o que significa, passar pela privação de alimentos, podendo chegar à sua expressão mais grave, no caso, a fome. Mas de verdade, não precisa muito. Você não precisa pesquisar, você não precisa ir ali atrás de dados do IBGE para saber que aqui no Brasil tem gente que passa fome. O que o Bolsonaro poderia ter feito, por exemplo, durante a campanha, era justamente ir visitar o Brasil. Ele poderia ter ido conhecer o Brasil se ele queria ser presidente. Ele não precisava só, por exemplo, ficar sendo recepcionado em aeroporto, como se fosse um jogador que o time contratou e tá chegando, então os torcedores vão lá para receber e vão dar a camisa 10 ou a camisa com um significado gigantesco para esse jogador. Não, ele não fez isso. Ele pode ter ido no interior em algumas ocasiões. Agora, e conhecer o Brasil, ele não foi. E cada vez que o Bolsonaro fala, se prova mais que ele não conhece o país que ele tá governando. De novo, a gente vai voltar para aquilo que o Bolsonaro tem na cabeça dele, que o Brasil é a esquina da casa dele. O que ele vê ali na esquina da casa dele é o reflexo do país inteiro. O Brasil, um país continental desse tamanho, cheio de gente diferente, cheio de cultura diferente, ele acha que pode decidir que tudo é igual no país inteiro, de norte a sul, só indo ali na esquina, onde ele toma aquele café com pão e leite condensado dele. Obviamente que depois disso o filho do presidente já tentou, não só o filho do presidente, os eleitores, alguns deles tentaram passar um pano, tentaram distorcer isso aqui que ele falou. O Carlos Bolsonaro, como eu falei ali no começo do vídeo, tweetou um negócio sobre essa fala dele aqui e sobre a repercussão no caso, né? O Carlos Bolsonaro disse o seguinte, abre aspas, porque o presidente insiste no tal café da manhã semanal com jornalistas, entre aspas. Absolutamente tudo que diz é tirado do contexto para prejudicá-lo. Sei exatamente o que acontece e por quem, mas não posso falar nada porque senão é fogo amigo entre aspas também. Então tá, né? O sistema não parará. Aqui a gente percebe que na primeira frase do Carlos, pelo que eu entendi, ele tá dando a dica pro pai que pare com esse negócio de café da manhã semanal com os jornalistas. Ou seja, a relação do Bolsonaro com a mídia, com os jornalistas já é péssima, já é horrível, o Bolsonaro já trata eles mal. Aí agora, esse café da manhã semanal, que é uma via, é uma saída para tentar uma boa relação com os jornalistas, o filho do presidente acha que tem que acabar esse negócio aí, porque, de acordo com ele também, tudo que o presidente diz é tirado de contexto para prejudicá-lo. Como que isso é tirado de contexto? Qual é o significado? Você, leitor do Bolsonaro, também de coração, se você entende uma outra coisa nessa frase, por favor, coloca aqui. Eu não tô tirando nada de contexto. O que eu entendo que o Bolsonaro tá dizendo é exatamente o que ele tá dizendo. Não tem nenhuma metáfora nisso que ele tá falando. Ele tá dizendo que no Brasil se come mal. Agora, fome, falar que o brasileiro passa fome, não passa fome. E aí a gente vai voltar para aquilo que é o que eu tava falando. Ou ele não sabe que tem gente que passa fome, ou na frase dele ele tava querendo dizer que tem gente que passa fome, mas não é muita gente assim. Não é tantas pessoas assim para você considerar que tem gente que passa fome no país. Aí nós temos um presidente que tá ignorando um monte de gente que passa fome. Afinal, são poucas pessoas. E se são poucas pessoas comparado com todos esses brasileiros, você não precisa contar. E aí aqui o Carluxo continua dizendo, sei exatamente o que acontece e por quem, mas não posso falar nada porque senão é fogo amigo. Deve ser mais uma dessas teorias da conspiração dele, afinal,
né, linhagem direta com Olavo de Carvalho. Tudo que for possível para criar uma teoria da conspiração, essa família vai criar. Principalmente esse Carlos Bolsonaro, que é o mais maluco, é o mais pirado, é o mais doente de todos. Por incrível que pareça, nós temos um pior do que o Jair Bolsonaro, que é esse aqui no caso, Carlos Bolsonaro, Carluxo. Esse cara tem algum problema mental, eu acho que eu já falei isso num outro vídeo. Eu não tô falando nada pejorativo aqui, eu não tô querendo ofender ele. Eu tô falando de verdade que esse cara tem algum problema mental. Porque isso, não só isso aqui, todas as outras coisas que ele faz e fala, não só no Twitter dele, não só na internet, mas pessoalmente, como ele é considerado de assassino de reputação, é isso que falam nos bastidores da política, e que ele explode do nada, começa a xingar e persegue a pessoa pro resto da vida, não é normal. Com um psicológico ok, vai fazer. Não, ele tem problema. Então assim, não tem muito o que falar não. Você pode tentar defender o Bolsonaro da maneira que você quiser. Se você entendeu, interpretou essa frase dele de alguma outra maneira, não tem problema, pode colocar aqui nos comentários. Pra mim, ele foi muito claro no que ele estava querendo dizer. No Brasil se come mal, fome não passa. Mas eu quero saber o que você achou dessa frase do Bolsonaro, o que você pensa. Coloca aqui nos comentários, porque não faz sentido nenhum eu fazer um vídeo aqui falando, só dar minha opinião e não ter um retorno, não ter a opinião de outras pessoas, até para que eu possa pensar mais sobre o que eu tô falando. Às vezes eu posso estar falando uma besteira, não sei. É melhor quando você conversa comigo. Então deixa teu comentário aqui o que você pensa. 2 vídeos aqui para você, caso você tenha interesse nesse meu conteúdo. Aqui você se inscreve no canal, primeiro comentário fixado tem link pro Apoia-se, minhas redes sociais. E agora a gente tá voltando com os vídeos normal, tá? Tava em semana de provas. Acabou tudo, agora férias. 2 vídeos por dia de novo, tá? Vamos lá. Tchau.